pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Daniela, do curso de farmácia, e hoje nós vamos falar sobre primeiros socorros. Nessa aula a gente vai ver uma introdução sobre os primeiros socorros, então vamos lá. O que são primeiros socorros? São avaliações e intervenções que podem ser realizadas por uma pessoa ou pela vítima com equipamentos médicos mínimos ou absolutamente nenhum. Então, as manobras de primeiros socorros, elas podem ser realizadas com algum tipo de equipamento específico médico ou sem nenhum tipo de equipamento. Qual o objetivo da realização das manobras de primeiros socorros? Manter os sinais vitais e evitar complicações até que seja prestada uma assistência médica especializada. Essa sigla aí, gente, SSVV, significa sinais vitais, tá bom? O conhecimento de manobras para o atendimento dos primeiros socorros é essencial para qualquer cidadão. Porém, para os profissionais da área da saúde, isso é praticamente uma obrigação. Uma curiosidade que eu vou falar para vocês é que em outros países é normal a criança, desde pequenininha, aprender manobras de primeiros socorros. É uma matéria, que é inclusa no ensino da criança na escola. Já aqui no Brasil isso não é muito comum, mas seria muito importante se as crianças elas tivessem, esse conhecimento desde novas. Poderia ajudar a salvar muitas vidas. Então é importante não só para os profissionais da área da saúde, mas para todo cidadão. Porém, para os profissionais da área de saúde, isso é uma obrigação, saber as manobras de primeiros socorros. A omissão de socorro. Segundo o artigo 135 do Código Penal, a omissão de socorro consiste em deixar de prestar assistência, quando possível fazê-la, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, em desamparo ou em grave e iminente perigo. Não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, gente, a omissão de socorro é um crime e a pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa. A pena é aumentada da metade se da omissão resulta em lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta em morte. É importante falar que o fato de chamar o socorro especializado, nos casos em que a pessoa não possui um treinamento específico ou também ela não se sente confiante para atuar naquele momento, já descaracteriza a ocorrência de omissão de socorro. Então, se eu chego num local de ocorrência, num local de acidente, e lá encontro uma pessoa machucada, ferida, lesionada, eu preciso, se eu não souber realizar alguma manobra, eu sou obrigada a fazer qualquer coisa com aquela pessoa, mesmo se eu não souber? Não. Pelo menos ligar para um serviço de emergência, já descaracteriza a omissão de socorro. O que a gente não pode fazer é olhar para uma pessoa acidentada, se não tiver ninguém em volta já ajudando, é a gente virar as costas e ir embora. Isso não é certo, tá bom? Então, chamar o serviço de emergência, ligar para o serviço de emergência, já descaracteriza a omissão de socorro. Todo indivíduo que receba treinamento em primeiros socorros, em cuidados de urgência e emergência, é responsável pela prestação do atendimento pré-hospitalar. Atendimento pré-hospitalar é o que a gente chama dessas manobras de primeiros socorros que são realizadas nos indivíduos antes de eles chegarem no serviço de emergência hospitalar. Já são realizadas no local de ocorrência. E aí estão algumas manobras que a gente pode realizar, algumas intervenções que a gente pode realizar nesses indivíduos. Importante, mais importante, chamar uma ambulância, verificar a respiração, e aqui, gente, nessas imagens, retirar ferrão ou amarrar um tecido, algum tipo de picada, envenenamento, isso não é certo fazer. E uma coisa que a gente vai aprender ainda nas aulas, nas próximas aulas que a gente tiver. Então, mais pra frente, a gente vai adentrar muito mais nesses assuntos. Conforme o artigo 135 do Código Penal, a omissão de socorro é deixar de prestar assistência e consiste em penalidade de detenção de 1 a 6 meses, como a gente já tinha falado anteriormente, ou multa. E a pena é aumentada se da omissão resulta na lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta em morte. Aqui, gente, quais são as etapas que a gente tem que realizar quando a gente se depara com uma pessoa ou passando mal, desmaiada, ou um local de acidente. Realizar a anamnese,
o que é a anamnese? A anamnese é ter nada mais do que um olhar clínico, realizar uma avaliação rápida daquele indivíduo, olhar aquele indivíduo e analisar se tem alguma situação acontecendo com ele, se tem alguma fratura, se tem algum sangramento, alguma lesão. Então, isso que é a anamnese. Devem ser prestados imediatamente. Vítimas de mal súbito, de acidentes, é obrigatório a gente examinar os sinais vitais, né? E é importante que a gente mantenha os sinais vitais estáveis, evitar o agravamento das condições e acionar o serviço de emergência móvel, SAMU, que é 192, e bombeiros, que é 193. Quais são os mandamentos do socorrista? Primeiro deles, né, para a gente atender uma pessoa, uma vítima, é importante que a gente tenha tranquilidade, que a gente tenha calma, porque não adianta nada a gente chegar no local de ocorrência e estar mais nervoso do que a vítima. A gente vai passar confiança para a pessoa? Não vai. Então é importante que a gente mantenha calma, mantenha tranquilidade. Qual é a ordem de segurança do socorrista? Primeiro, eu vou me preocupar com a minha segurança, então essa é a ordem. Primeiro eu. Depois, se houver uma equipe, né, junto comigo, profissionais junto comigo, eu vou me preocupar com a minha equipe. Então, primeiro eu, segundo a equipe e terceiro a vítima. Ah, mas professor, você é muito egoísta. Não, não é egoísta, porque eu e a minha equipe já estamos fora de perigo. A vítima já está lá dentro daquele perigo. Então, se a gente não se proteger, a gente pode acabar, né, fazendo com que alguma coisa aconteça com a gente também, correndo o risco de alguma situação acontecer comigo, né, com a gente e com a nossa equipe. No momento da liderança, né, da gente for falar com a pessoa ou com a equipe, é importante que a gente dê ordens breves, né, ordens curtas, falar palavras de forma clara, objetiva e manter os curiosos afastados, principalmente no acidente, né, em um local onde tenha muitas pessoas. Múltiplas vítimas, em uma situação, em um acidente que ocorra e que tenha mais de uma vítima, a gente deve atender as de maior risco de vida. Então, gente, aquela que tiver uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, ou tiver com uma hemorragia, essas são as vítimas que terão primeiro o atendimento. O que são sinais vitais? Sinais vitais são indicadores do estado de saúde de um indivíduo. Quais são as funções, né, indicadas nele? A função circulatória, a função respiratória, a função renal e a função endócrina. Aqui são algumas siglas que a gente utiliza muito no dia a dia para esses sinais vitais. PA é a mesma coisa de pressão arterial, T é a mesma coisa de temperatura, e R de respiração e P de pulso, né? Pulso são os batimentos cardíacos. A temperatura refere-se ao nível de calor produzido ou perdido pelo organismo do indivíduo. O valor de referência varia de 35,8 a 37,2 graus Celsius. A temperatura oral normal é de 37 graus. A axilar, a normal, é de 36,4 e a retal é de 37,6. Uma pessoa febrícula, ela está de 36,9 a 37,4. A febre, ela é caracterizada mesmo a partir de 37,5 graus Celsius. Então, é bom que a gente grave isso. O pulso, ele corresponde aos batimentos cardíacos, como eu havia falado para vocês. Existem alguns locais espalhados no nosso corpo que a gente consegue sentir esses batimentos de forma melhor, que é através das artérias. Quais são essas artérias? Artéria radial, que fica no nosso braço, artéria temporal, carótida e femoral. A gente vai ter uma aula prática pessoalmente, né, presencial, em relação a essa aula que eu tô dando aqui para vocês hoje. E aí, nessa aula, a gente vai aprender como que a gente vai fazer a aferição desse pulso, tá? Os valores de referência dos batimentos, né, do pulso para adultos, de 60 a 100 batimentos por minuto. Para crianças, de 80 a 120 batimentos por minuto. E para bebês, de 100 a 160 batimentos por minuto. Reparem que quanto mais novo, maior é o batimento. Mas isso é normal, tá? Não é nada de alteração, não. É assim mesmo. Respiração. A
A respiração refere-se à troca gasosa. Inclusive, a gente já teve uma aula, né, falando sobre a respiração. Verificação através da observação dos movimentos respiratórios. Então, como que a gente vai verificar a troca gasosa, se a pessoa está respirando? A gente vai olhar para o tórax da pessoa, né, para o abdômen da pessoa, para observar se ele está se movimentando. Antigamente, era utilizada uma técnica do ver, ouvir e sentir, né? A gente aproximava da pessoa, tentava ouvir a respiração, tocava na pessoa para ver se a gente conseguia sentir a respiração. E, além disso, a gente observava. Só que essa técnica ela caiu em desuso. Hoje em dia, a gente só usa a técnica da observação, do ver, né? Porque, às vezes, a gente pode se enganar nessa de ouvir, ou então o ambiente está com muito barulho. E de sentir também, a gente pode acabar se enganando. Então, a técnica mais segura é da observação, de olhar. O valor de referência da respiração para adultos é de 14 a 20 respirações por minuto, de crianças de 20 a 30 e de bebê de 30 a 60. A pressão arterial. Pressão arterial é a força exercida pelo sangue sobre as artérias. Então, é a força que o sangue faz ao sair do coração, né? Ele vai fazer essa força, exercer essa força na parede das artérias. É dividido em pressão sistólica, que é a contração do coração, e pressão diastólica, que é o relaxamento do coração. Os valores de referência da pressão arterial, né, da sistólica, é de 90 a 139 milímetros de mercúrio, e da pressão diastólica, que é a mesma coisa de relaxamento, é de 60 a 90 milímetros de mercúrio. Como eu falei para vocês, né, a gente vai ter essa aula presencial, então nós vamos aprender também a aferição de pressão arterial, vamos aprender também melhor sobre essa questão da pressão sistólica e pressão diastólica, tá bom? A hipertensão. O que é hipertensão? Hipertensão, tudo bem? Hipertensão é o fator de risco, é a elevação da pressão arterial, e ela pode ocorrer devido a alguns fatores, né? A questão de alimentação incorreta, ao sedentarismo, a obesidade. E como eu falei, os fatores de riscos independem de outras patologias. Quais são as complicações que uma pessoa pode ter devido à pressão arterial alterada acima do valor de referência? Doenças cerebrovasculares, né, doenças no cérebro, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência do coração, né, de bater, ele fica comprometido, insuficiência renal crônica, doença vascular de extremidades. Então, os vasos, eles também podem ficar comprometidos no nosso corpo, tá bom? Os fatores de risco. Idade, né? A gente sabe que quanto mais velha a pessoa vai ficando, maior predisposição ela tem de ter algum tipo de comorbidade, né, como a hipertensão, obesidade, sedentarismo, fatores socioeconômicos, né, nível socioeconômico mais baixo, ingestão de álcool, massa corpórea aumentada, né, que é aquele sobrepeso, estresse. A gente já sabe que o estresse ele acaba comprometendo, né, o nosso sistema circulatório e fazendo que a pessoa possa ter uma doença, menor acesso aos cuidados de saúde e também menor nível educacional. Isso tudo faz com que a pessoa, né, ela não procure um serviço de emergência, de saúde, para verificar sua pressão, né? Ela não tem conhecimento, então ela não vai atrás para se cuidar. Aqui um resumo da nossa aula de hoje. A gente falou um pouquinho sobre a definição dos primeiros socorros, sobre o socorrista, sobre a omissão do socorro e sobre os sinais vitais. Então, lembrando que a gente vai ter essa aula presencial, aula prática, vamos aprender a FIG pressão. Bom estudo para vocês e até a próxima aula. Tchau!